Genocídio em Ruanda. A Ruanda foi colônia da Alemanha, que perdeu a Segunda Guerra Mundial e passou seu domínio para a Bélgica. O povo Tutsi atacou a Ruanda e, não tendo sucesso, resultou na morte de 20 mil de seu povo. Juvenal Habyarimana assumiu o poder apoiando a sua etnia Hutu. Por sofrerem ataques étnicos, cerca de 50 mil Hutus se refugiaram em Ruanda. O povo Tutsi, refugiados alguns em Uganda, invadiram Ruanda e iniciaram uma guerra contra os Hutus. Com o conflito indo até 1993, só se encerrou após o acordo de paz, que não teve sucesso por conta da discordância política. Com a queda do avião que transportava os presidentes de Ruanda e Burundi, começou a perseguição entre os dois povos de novo, levando ao genocídio. O genocídio causou muitos refugiados e a queda econômica do país. Com a FPR vencendo as tropas do governo Hutu e tomando o poder do país, o conflito finalmente chegou ao seu fim. A pobreza na população atualmente baixou 14%, e o que fez ela baixar foi Apartheid, que significa separação, tem a função de separar o que é dos negros e dos brancos. No início do século XX, com os negros indo em busca de melhores condições de vida, os brancos começaram a criar leis, como leis muito mais rígidas foram criadas depois. Por exemplo, os negros não podiam usar os espaços destinados aos brancos. Um dos piores pontos do apartheid foi a lei do passe, que exigia que os negros portassem um passaporte que os identificava e os autorizava ou não a entrar nas cidades. O apartheid foi mantido até 1994, quando comunidades internacionais passaram a pressionar a África do Sul a rever suas leis racistas. Assim, o governo da África do Sul começou a sentir a queda e perda econômica e politicamente, iniciando um processo de encerramento do apartheid a partir dos anos de 1980. Em 1990, Frederic de Klerk assumiu a presidência e iniciou um processo de abertura para os negros. Nelson Mandela, junto com Frederic, em 1993, ganharam o Prêmio Nobel da Paz por tudo que começaram a fazer de bom para a população negra. Terrorismo na África. Al-Qaeda, grupo conhecido por seus atentados no Quênia e na Tanzânia, ambos países da África Oriental, causando mais de 200 mortes, e desde então o grupo passou a ser procurado pelo governo estadunidense. Em 2002, o grupo destruiu uma ilha turística na Tunísia, e um ano depois, Casablanca, no Marrocos, sofre com explosões. O Boko Haram. Em 2000, um movimento muçulmano radical se formou no estado de Borno, nordeste da Nigéria, chamado de Boko Haram. No sul da Nigéria, o clima é úmido, o abastecimento hídrico e as características do solo são bem favoráveis à população e economia. Suas etnias são Yorubá e Igbos, sendo todos cristãos. Já no norte da Nigéria, o clima é seco, o solo é menos fértil, dificultando a agricultura e a pecuária. Suas etnias são Hausa e Fulani, sendo todos muçulmanos. Com as pessoas ficando sem dinheiro, Mohamed Yusuf criou e armou o grupo depois de sua aproximação com outros terroristas. O Boko Haram alega que a única solução para os problemas é a implantação da Sharia, e quem não a seguisse seria torturado ou até mesmo executado. Sharia é um conjunto de leis islâmicas baseadas no Alcorão e em líderes muçulmanos. Apesar de ter surgido em 2001, o Boko Haram só ficou conhecido a partir de 2014, e nesse período o grupo ficou internacionalmente conhecido por ter sequestrado 276 meninas, a fim de obrigá-las a se converterem ao Islã e a se casarem com membros da organização.
Algumas meninas passaram a ser utilizadas como mulheres-bomba em atentados às cidades da Nigéria, mas muitas delas conseguiram escapar. E em janeiro de 2015, eles realizaram um ataque à cidade de Baga, matando mais de 2.000 pessoas em um só dia. As guerras civis no Sudão. A primeira guerra foi entre 1955 e 1972. O sul do Sudão é cristão ou animista, e em 1970 surgiu outro conflito entre o norte e o sul do país, pois o sul recebeu menos investimentos do que o norte. Em 1983, Nimeiri, governante sudanês, impôs a Sharia à população. A Segunda Guerra Civil começou com o surgimento do Exército de Libertação do Povo Sudanês, resultando na dificuldade de o país pagar suas dívidas, além de rigores climáticos na região, causando fome na população. Em abril de 1985, Nimeiri sofreu um golpe do Estado, e no ano seguinte, com as eleições ocorrendo, Sadiq Ahmad foi eleito. Uma sucessão de golpes ocorreram e até a década de 90, o conflito tinha matado mais de 3 milhões de pessoas. Em 1997, os Estados Unidos alegou que o Sudão estava ligado ao terrorismo, deixando a situação do país ainda mais grave. Em 2002, mesmo com os conflitos ainda ocorrendo, al-Bashir e Garang deram início à aproximação entre o governo e o SPLA. Em 2011, uma boa parte da população votou a favor da divisão do país. O conflito em Darfur iniciou-se em 2003, no momento de paz que surgia entre o governo e o SPLA. Essa região é ocupada por árabes e outros 3 povos diferentes, Fur, Masalit e Zaghawa. A maioria da população é composta por muçulmanos, e a área apresenta diversos problemas sociais e econômicos. A atuação do governo sudanês foi importante para que a população tomasse uma iniciativa, já que eles pensavam que o governo tinha se esquecido deles, administrando apenas a população árabe. Com isso, alguns grupos armados começaram a atacar o governo do presidente al-Bashir. Um dos grupos é o Janjaweed, uma milícia formada por criminosos árabes muçulmanos e que foi acusada de genocídio várias vezes. A ONU e a União Africana tentaram intervir para manter a paz na região, mas a tensão se manteve. Por isso, a missão conjunta entre a União Africana e a ONU começou a ter como resultado para a população melhores condições de vida. Nas 2 primeiras décadas do século XXI, outros lugares foram afetados pela fome e conflitos. Burundi perdeu muito e ainda sofre com insegurança alimentar. Mali é um dos países africanos mais vulneráveis, o que vem gerando violações e mais crises. A República Centro-Africana passa por uma fase complicada, é marcada pela derrubada do presidente François Bozizé e as violências entre cristãos e muçulmanos, dando como resultado a escassez de alimento e o deslocamento da população. As riquezas minerais africanas sempre interessavam para a Europa. A população africana nunca tirou bom proveito das riquezas de seu subsolo, e muita morte e sofrimento se relacionam com essa exploração. O coltan como um dos motivadores do conflito. Coltan é a mistura de 2 minerais importantes, a columbita e a tantalita. A República Democrática do Congo tem uma imensa diversidade natural e mineral. Uganda, Ruanda e Burundi são um dos favorecidos com a disputa. Ruanda é um importante exportador de coltan, mesmo não tendo esse mineral em seu território. Suspeitam que essa exportação envolva o contrabando do minério da República Democrática do Congo para além de suas fronteiras.